Capítulo 1. O silêncio da estrada. A estrada sempre teve sua própria voz, o ronco profundo do motor, o assobio do vento cortando a lataria, o ritmo constante dos pneus no asfalto quente. Mas, para mim, há 5 anos, desde que Luana morreu, o que realmente me acompanha é o silêncio. Um silêncio pesado, que gruda por dentro, que me segue de estado em estado, enquanto tento fingir que continuo vivendo. Eu, Rogério Mendes, 49 anos, caminhoneiro desde antes do cabelo ficar grisalho, rodava mais um fim de tarde na BR-153, atravessando o Tocantins sob um céu laranja queimado. O calor ainda mordia forte mesmo com o sol descendo, e o cheiro de terra seca entrava pela janela entreaberta, misturado com diesel e suor. Era um daqueles dias em que a estrada parece eterna, quente demais, longa demais, silenciosa demais. Luana costumava me ligar nessa hora, sempre no meio da tarde, quando sabia que eu estava só com meus pensamentos. Perguntava se eu tinha almoçado, se o caminhão estava bem, se eu lembrava de tomar água. Coisas simples, coisas que fazem falta quando somem. Agora só sobrou o ronco do motor e esse vazio que não passa. Toquei no porta-retrato colado no painel. Nossa foto no dia do casamento. Ela com aquele sorriso que iluminava qualquer lugar escuro. 23 anos juntos. 23 anos que terminaram numa manhã de terça-feira com um infarto fulminante enquanto ela regava as plantas no quintal. Nem deu tempo de me despedir. Continuei dirigindo no automático, os olhos na pista, a cabeça longe. Passavam placas, árvores, curvas, tudo igual, tudo vazio. Foi quando ouvi o grito. Pronto para o capítulo 2, tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 2. O grito no cerrado, um grito humano, desesperado, agudo, rasgado de uma forma que gela a alma. Instintivamente pisei no freio com força. O caminhão derrapou um pouco no acostamento poeirento, levantando uma nuvem de terra vermelha que cobriu tudo ao redor. O coração disparou no peito. Fazia anos que não sentia essa adrenalina, esse impulso de que algo muito errado estava acontecendo e que eu precisava agir. Abri a porta num movimento brusco, pulei da cabine e senti o chão quente queimando através da sola das botas. O ar estava parado, denso, carregado daquele cheiro de mato seco que marca o cerrado tocantinense no fim da tarde. As cigarras cantavam alto, indiferentes a tudo. Mas ninguém na estrada, só eu, o caminhão parado de qualquer jeito e aquele grito que ainda ecoava nos meus ouvidos. Esperei, respirei fundo. Talvez fosse impressão, talvez fosse cansaço, a cabeça pregando peças depois de tantas horas de volante. Mas o grito veio de novo, mais urgente, mais próximo, mais real. Corri. Corri como não corria havia anos, o coração martelando no peito, os joelhos protestando, o suor escorrendo pelo rosto. Deixei a estrada para trás e entrei no matagal ao lado, passando por entre arbustos secos e galhos que arranhavam meus braços. As botas pesadas afundavam na terra fofa e eu tropeçava a cada 2 passos, mas não parava. Não podia parar. Luana sempre dizia que eu tinha um coração bom demais para este mundo, que eu parava para ajudar todo mundo, mesmo quando não devia. Um dia você vai se meter numa enrascada, Rogério. Ela falava, meio séria, meio brincando. Eu ria, prometia que ia me cuidar, mas nunca consegui passar direto quando alguém precisava de ajuda. E agora, correndo feito louco no meio do nada, com o sol se pondo e o medo subindo pela garganta, eu não sabia se ia encontrar alguém ferido, um acidente, um animal atacando ou coisa pior. Quando dobrei uma curva irregular entre as árvores baixas do cerrado, o mundo pareceu parar. Uma mulher, jovem, talvez uns 24 ou 25 anos, estava caída no chão de terra batida, suada, ferida, a roupa rasgada em vários pontos, o rosto contorcido em puro pânico, o cabelo escuro grudado na testa, os olhos arregalados, a respiração ofegante.
Ela tentava se arrastar para trás usando os cotovelos, mas mal tinha força. As mãos trêmulas seguravam um galho fino, patético, inútil, e sobre ela, com o corpo tenso, musculoso, majestoso e aterrorizante, estava uma onça pintada. O animal era enorme, maior do que qualquer foto que eu já tinha visto. O pelo dourado com manchas pretas brilhava sob a luz alaranjada do sol poente. As orelhas viradas para trás. O focinho semicerrado, mostrando dentes brancos, afiados, feitos para rasgar carne. A pata dianteira estava cravada na perna da mulher, segurando-a no lugar como uma presa que não tem para onde fugir. A onça rosnava baixo, gutural, um som que vinha das profundezas do peito. Não era pressa, era decisão. O animal avaliava o momento certo de atacar de verdade. A boca cheia de dentes se aproximava devagar do ombro da mulher, que tentava empurrá-la com o galho, mas era como tentar segurar uma tempestade com as mãos. Nossos olhos se encontraram por um segundo que pareceu durar uma eternidade. Ela não falou palavra alguma, não precisava. O olhar dela gritava tudo: medo, desespero, súplica. Ela pediu socorro sem abrir a boca e algo dentro de mim, algo que eu achava que tinha morrido junto com Luana, acendeu de repente. Um instinto primitivo, antigo, esquecido. Não pensei, apenas gritei tão alto que nem reconheci minha própria voz. Sai de cima dela! A onça virou o rosto devagar, quase com desdém, como se estivesse irritada com a interrupção. E quando aqueles olhos amarelos me encararam, olhos vazios, selvagens, sem uma gota de piedade, senti um frio subir pela espinha apesar do calor sufocante. Eu era o intruso, eu era a ameaça, eu era o problema. O animal me avaliou por 2, 3 segundos intermináveis. Calculava se eu valia a pena, se eu era perigoso, se eu merecia ser ignorado ou despedaçado. O silêncio entre nós era tenso, carregado de violência latente. Até as cigarras tinham parado de cantar. A mulher aproveitou a distração e puxou a perna com desespero, tentando se soltar da garra da onça. O movimento foi brusco e a fera reagiu no instinto. Cravou mais fundo as garras, arrancando um grito dilacerante dela. Naquele momento, uma certeza tomou conta de mim. Sólida como o asfalto debaixo do caminhão. Se alguém tivesse que morrer naquela beira de estrada, no meio do cerrado tocantinense, com o sol se pondo e o silêncio voltando, não ia ser ela. Levei a mão ao bolso lateral da calça jeans e senti o cabo gasto da faca que sempre trago comigo. Era uma faca velha, herdada do meu pai, caminhoneiro antes de mim. Ele dizia que a estrada era perigosa e imprevisível, e que um homem sempre precisava estar preparado. Nunca usei aquela faca para nada, além de abrir caixas e cortar corda. Até agora, respirei fundo. O suor escorria pelo meu rosto. As mãos tremiam. Mas apertei o cabo da faca com força. Senti o peso dela na palma e dei um passo à frente. A onça rosnou mais alto. Um aviso claro. Dei mais um passo. O animal largou a mulher, virou o corpo inteiro na minha direção e abaixou o tronco, preparando-se. As patas traseiras se flexionaram. A cauda chicoteou o ar. Os músculos se contraíram sob o pelo dourado. Ela ia saltar. E eu, Rogério Mendes, caminhoneiro de estrada, viúvo há 5 anos, com os joelhos doendo e o coração partido, ia ter que lutar por uma vida que nem era minha, mas que, de alguma forma estranha e inexplicável, já importava. Pronto para o capítulo 3? Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 3. O embate. A onça saltou. Não foi como nos filmes. Não houve tempo para pensar, para rezar, para temer. Foi rápido, brutal, instintivo. Um borrão dourado e preto voando na minha direção com uma velocidade impossível. O ar se moveu. O cheiro de animal selvagem invadiu minhas narinas. E então, eu também me movi. Joguei meu corpo para o lado direito com toda a força que tinha, rolando no chão de terra seca.
Senti as garras da onça passarem a centímetros do meu ombro esquerdo, rasgando o ar onde meu pescoço estava um segundo antes. O impacto dela contra o chão levantou poeira. Eu bati as costas numa pedra. A dor explodiu nas costelas, mas não parei. Não podia parar. Rolei de novo. Levantei num reflexo que nem sabia que tinha e fiquei de pé cambaleando com a faca firme na mão direita. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. A respiração vinha em golfadas curtas, desesperadas. O suor ardia nos olhos. A onça já tinha se recuperado. Girou o corpo com uma agilidade assustadora e me encarou de novo. Agora mais séria, mais focada. As orelhas coladas para trás, os dentes totalmente expostos. Um rosnado grave e contínuo vinha do fundo da garganta. Ela estava irritada agora, e eu era o alvo. Atrás dela, a mulher ainda estava caída no chão, mas pelo menos tinha conseguido se afastar alguns metros. Ela me olhava com os olhos arregalados, as mãos na boca, contendo o próprio grito. Queria me avisar, me pedir para correr, mas não conseguia emitir som algum. O choque tinha tomado conta dela. "Vai embora!" Gritei para a onça, sabendo que era inútil, mas precisando fazer alguma coisa. "Vai embora!" O animal se moveu de novo, mas dessa vez não saltou. Avançou no chão, corpo baixo, rápida como uma sombra. Veio direta para minhas pernas. Tentei desviar, mas não fui rápido o bastante. A pata dianteira me acertou na coxa esquerda com força de marreta. Senti as garras rasgarem o jeans e a carne por baixo. A dor foi imediata, quente, penetrante. Gritei. Caí de joelhos. A onça aproveitou e veio de novo, dessa vez para cima, buscando meu pescoço. O instinto tomou conta. Joguei o braço esquerdo na frente do rosto, protegendo a garganta. As presas dela cravaram no meu antebraço, atravessando a camisa de algodão como se fosse papel. Senti os dentes furando a carne, o osso rangendo sob pressão. A dor era insuportável, cegante, mas eu tinha uma chance. Com o braço direito livre e a faca ainda firme na mão, enfiei a lâmina na lateral do corpo da onça com toda a força que restava em mim. Não foi um golpe certeiro, não foi profundo, mas foi o bastante. A onça soltou um grito que ecoou pelo cerrado inteiro, um som agudo, raivoso, ferido. Ela me largou, pulou para trás, cambaleou um pouco. Sangue escorria da ferida no flanco esquerdo. Não era grave, mas doía. E animais selvagens sabem quando o risco não vale mais a pena. Eu também estava no chão, segurando o braço esquerdo com a mão direita, sentindo o sangue quente escorrer entre os dedos. A coxa latejava, a vista estava embaçada, tudo girava, mas mantive os olhos fixos na onça, porque sabia que ela ainda podia voltar. Sabia que se ela decidisse atacar de novo, eu não teria forças para resistir. Por longos segundos, que pareceram horas, ficamos nos encarando. Eu, ensanguentado e tremendo. Ela, ferida e furiosa. Duas criaturas lutando para sobreviver. E então, finalmente, a onça rosnou pela última vez. Um rosnado mais baixo, quase resignado, e virou as costas. Sumiu entre as árvores e o mato seco com a mesma velocidade fantasmagórica com que tinha aparecido. O barulho dos galhos se quebrando foi diminuindo. E então só restou o silêncio. Fiquei ali parado, de joelhos, o corpo inteiro doendo, o sangue pingando no chão seco. Não conseguia me mover, não conseguia pensar direito. A adrenalina começava a passar e a dor ocupava seu lugar, violenta e urgente. Foi quando ouvi a voz dela. Você está bem?" Virei a cabeça devagar. A mulher tinha conseguido se levantar, apoiada num tronco fino. O rosto estava pálido. A perna direita sangrava bastante, marcas profundas de garras rasgando a pele. O ombro também tinha ferimentos, mas ela estava de pé, estava viva. Eu acho que sim. Menti, porque não sabia se estava bem ou se ia desmaiar nos próximos segundos. Ela mancou até mim, cada passo parecendo custar um esforço imenso. Quando chegou perto, ajoelhou-se ao meu lado e segurou meu braço ferido com cuidado, os olhos cheios de lágrimas. "Você me salvou", sussurrou, a voz embargada. "Eu achei que ia morrer aqui, sozinha."
Ninguém ia nem saber. Olhei para ela de verdade pela primeira vez. Era jovem, bonita de um jeito simples, com olhos castanhos fundos e um rosto que carregava marcas de sofrimento recente. Não eram só os ferimentos da onça. Eram outras marcas, mais antigas, mais profundas. Como você se chama? Perguntei, tentando manter a consciência. Marina, respondeu ela, limpando as lágrimas com as costas da mão. Meu nome é Marina. Rogério. Falei, forçando um sorriso torto. Prazer, Marina. Desculpa o jeito informal de me apresentar. Ela quase riu, mas o som saiu meio quebrado, meio aliviado. E então, a realidade voltou. Estávamos feridos, sangrando, no meio do nada. O sol já estava quase sumindo no horizonte. A noite ia cair em menos de meia hora. Meu caminhão está na estrada. Falei, tentando me levantar e quase caindo de novo. Preciso te levar para um hospital. Você consegue andar? Ela acenou que sim, mas quando tentou dar um passo, a perna cedeu e ela quase desabou. Segurei-a com o braço bom, ignorando a dor que atravessava meu próprio corpo. Precisávamos sair dali. Precisávamos de ajuda. E rápido. Começamos a caminhar juntos, eu segurando Marina pela cintura, ela apoiada em mim. Cada passo era uma tortura. O chão parecia se mover sob nossos pés. O ar estava mais frio agora. E eu sentia calafrios apesar do calor que ainda subia da terra. Por que você estava aqui? Perguntei, tentando manter conversa para não desmaiar. Marina hesitou, respirou fundo e então falou baixinho. Eu estava fugindo. Não perguntei de quem, não naquele momento, mas algo no tom de voz dela me disse que essa história era muito maior e mais complicada do que eu imaginava. Levamos quase 15 minutos para voltar até a estrada. Quando finalmente vi meu caminhão parado no acostamento, com as portas abertas e o motor ainda ligado, senti um alívio tão grande que quase chorei. Ajudei Marina a subir no banco do carona. Acomodei-a com cuidado, fechei a porta. Fui até o outro lado. Entrei na cabine e respirei fundo. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. O braço esquerdo latejava numa dor constante e profunda. A coxa ardia, mas eu estava vivo. Nós dois estávamos vivos. Olhei para Marina. Ela estava encostada no banco, os olhos fechados, a respiração irregular. O rosto ainda estava pálido, mas ela segurava firme na alça de segurança acima da porta, como se aquilo fosse a única coisa que a mantinha no mundo. Aguenta firme, falei, engatando a marcha. Colinas do Tocantins não é longe. Tem um posto de saúde lá. Vou te levar. Prometo. Ela abriu os olhos e me olhou de um jeito que eu não soube decifrar. Havia gratidão ali, mas também havia medo. Um medo diferente, não da onça, de outra coisa. Obrigada, sussurrou. Obrigada por não ter me deixado. Acelerei o caminhão e voltei para a estrada. O sol finalmente sumindo no horizonte e a noite caindo rápida sobre o cerrado tocantinense. Meu coração ainda martelava, o corpo todo doía. Mas pela primeira vez em 5 anos, desde que Luana tinha partido, eu senti que tinha feito algo que importava. Eu tinha salvado uma vida. E de alguma forma que eu ainda não entendia, talvez ela também estivesse começando a salvar a minha. Pronto para o capítulo 4? Tentar novamente, continue e alongue o próximo capítulo 4. A estrada para Colinas. A noite caiu depressa demais. O céu passou de laranja para roxo, depois para um azul profundo, quase preto, e em questão de minutos só restaram as estrelas e a luz fraca dos faróis do caminhão, cortando a escuridão. A BR-153 estava vazia naquele trecho, como costuma ficar depois das 7 da noite. Só mato dos dois lados, postes de luzes passados demais e o asfalto cheio de remendos refletindo o amarelo dos faróis. Eu dirigia rápido, mas não rápido demais. Sabia que não podia arriscar. Cada buraco que o caminhão engolia me fazia apertar os dentes de dor. O braço esquerdo estava enrolado num pano que encontrei atrás do banco. Sujo, mas era o que tinha. O sangue já tinha encharcado o tecido todo e começava a pingar no chão da cabine. A coxa também sangrava, mas menos. Dava para aguentar.
Tinha que dar. Marina estava em silêncio ao meu lado, o rosto virado para a janela, as mãos cruzadas no colo. Ela tremia. Não sei se era de frio, de dor ou de choque. Talvez os três. De vez em quando ela soltava um suspiro fundo, desses que vêm lá de dentro, como se estivesse tentando se convencer de que ainda estava viva. "Você está bem?" Perguntei, quebrando o silêncio pesado. Ela demorou para responder. Quando finalmente falou, a voz saiu fraca, quase um sussurro. "Minha perna dói muito. Aguenta mais um pouco." Falei, tentando soar confiante. "Já estamos chegando. Uns 20 minutos, no máximo." Ela acenou com a cabeça, mas não disse mais nada. Continuou olhando pela janela, perdida em pensamentos que eu não podia alcançar. Aproveitei o silêncio para pensar, para processar o que tinha acabado de acontecer. Eu tinha enfrentado uma onça pintada. Eu, Rogério Mendes, caminhoneiro de estrada, 50 anos quase, barriga de cerveja, joelho que reclama quando chove. Tinha enfiado uma faca num animal selvagem para salvar uma mulher que eu nem conhecia. Luana teria ficado orgulhosa, ou teria me chamado de louco. Provavelmente os dois. Senti um aperto no peito quando pensei nela. Sempre sentia, mas dessa vez foi diferente. Não era só tristeza. Era uma espécie de saudade misturada com algo mais. Algo que eu não sentia há muito tempo. Propósito, talvez. A sensação de que eu tinha feito algo certo. Algo importante. "Você tem família?" Perguntei de repente, sem pensar muito. Marina virou o rosto devagar para mim. Os olhos dela brilhavam úmidos sob a luz fraca do painel. "Não", respondeu, simples assim. "Não tenho ninguém." A forma como ela disse aquilo me doeu. Não foi autopiedade. Foi só um fato. Uma constatação fria e solitária. "E você?" ela perguntou de volta, limpando uma lágrima que escapou. "Tem família esperando em casa?" Apertei o volante com mais força. A pergunta doeu mais do que esperava. "Tinha", falei, a voz saindo mais rouca do que eu queria. "Minha esposa, Luana. Ela morreu há 5 anos. Marina ficou em silêncio por um momento. Então, baixinho, ela disse: "Sinto muito." "Eu também", respondi. E era verdade. Ficamos calados de novo, mas era um silêncio diferente agora. Não era desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que entendiam o peso da solidão, da perda, da dor que não passa, só aprende a conviver. A estrada continuava vazia. De vez em quando, aparecia um caminhão vindo na direção oposta, os faróis altos quase me cegando por alguns segundos. Mas ninguém vinha atrás, ninguém nos seguia. Estávamos sozinhos na imensidão escura do Brasil profundo. Foi quando Marina falou de novo, dessa vez com a voz mais firme. "Você quer saber por que eu estava lá, não quer?" Olhei rapidamente para ela. Depois voltei os olhos para a estrada. "Só se você quiser contar", respondi. "Não precisa." Ela respirou fundo, mexeu nas mãos, mordeu o lábio. E então começou a falar, devagar, como quem escolhe cada palavra com cuidado. "Eu estava fugindo de um homem. Senti um nó no estômago." "Um homem?" "Meu ex." Ela continuou, a voz começando a tremer. Ele é caminhoneiro também. A gente namorou por quase 2 anos. No começo era bom. Ele era gentil, atencioso, me fazia rir. Mas depois ele mudou. Eu não disse nada, apenas escutei. Ele ficou possessivo, ciumento. Não me deixava sair sozinha, não me deixava falar com ninguém. Mexia no meu celular, controlava tudo que eu fazia. Quando eu reclamava, ele dizia que era porque me amava, que eu devia agradecer por ter alguém que se importava tanto. A voz dela quebrou um pouco. Ela pausou, limpou os olhos com as costas da mão. E aí começaram as agressões. Primeiro foi um empurrão, depois um tapa, depois socos. Ele pedia desculpa depois, chorava. Dizia que nunca mais ia acontecer. E eu acreditava, porque eu não tinha para onde ir. Não tinha família, não tinha amigos, só tinha ele. Sentia a raiva subindo pela garganta. Apertei o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Até que um dia ele quase me matou. Marina continuou, a voz agora apenas um fio. Me estrangulou.
Eu desmaiei. Quando acordei, ele estava dormindo no sofá, como se nada tivesse acontecido. E eu soube que se eu ficasse, ele ia me matar de verdade. Ela parou de falar, a respiração pesada, os ombros tremendo. Esperei, dei tempo, e então ela terminou. Então eu fugi, peguei uma mochila com o pouco que tinha. Esperei ele sair para uma viagem e corri. Peguei carona com um caminhoneiro que estava indo para Goiânia. Depois peguei outra carona e outra. Até que aquele motorista que me deu carona começou a ficar estranho, insistente, tentou me tocar. Eu pulei do caminhão dele quando parou num posto e comecei a andar pela estrada, a pé, tentando chegar em Palmas. Eu achei que lá eu conseguiria sumir, recomeçar, virar invisível. Ela soltou um riso amargo. Mas aí apareceu a onça e eu pensei que era assim que ia acabar, sozinha. No meio do nada. Ninguém ia nem saber meu nome. O silêncio voltou, mas agora pesava toneladas. Eu não sabia o que dizer. Não havia palavras certas para uma história como essa. Então apenas falei o que sentia. Você não está mais sozinha. Marina me olhou, os olhos cheios de lágrimas. Por quê? Ela perguntou, a voz quebrada. Por que você fez aquilo? Por que arriscou sua vida por mim? Você nem me conhece. Pensei na pergunta. Pensei em Luana, pensei nos últimos 5 anos de solidão, de estradas vazias, de noites sem sentido. Pensei em como tinha parado de me importar comigo mesmo. E pensei em como, naquele momento, quando vi Marina caída no chão com a onça sobre ela, algo dentro de mim acordou. Porque eu consegui, respondi, simples assim. Porque eu estava lá e porque ninguém merece morrer daquele jeito, sozinho. Com medo. Marina baixou a cabeça e começou a chorar. Não era um choro alto, dramático. Era um choro silencioso, de alívio, de exaustão, de tudo que ela tinha segurado dentro por tanto tempo. Continuei dirigindo. Deixei ela chorar, porque às vezes é isso que a gente precisa. Apenas chorar e saber que tem alguém por perto que não vai julgar. Uns 10 minutos depois, as primeiras luzes de colinas do Tocantins começaram a aparecer no horizonte. Era uma cidade pequena, de pouco mais de 30 mil habitantes, mas tinha posto de saúde, e era isso que importava agora. Chegamos, falei baixinho. Marina levantou a cabeça, limpou o rosto e olhou pela janela. Respirou fundo. Obrigada, ela disse de novo, por tudo. Ainda não acabou. Respondi. Vou te deixar num lugar seguro. Prometo. Ela me olhou com um misto de esperança e medo, como se quisesse acreditar, mas não conseguisse totalmente. Entrei na cidade devagar, procurando placas. Encontrei uma que dizia Unidade de Saúde, 2 quilômetros. Segui por ruas de paralelepípedo, passando por casas simples, botecos ainda abertos, pessoas sentadas nas calçadas aproveitando o frescor da noite. Finalmente cheguei ao posto de saúde. Era um prédio pequeno, branco, com algumas luzes acesas. Estacionei na frente, desliguei o motor e respirei fundo. O braço latejava tanto que eu mal conseguia mexer os dedos. A coxa estava dormente, mas tínhamos conseguido. Desci do caminhão, fui até o lado do carona e abri a porta. Marina estava pálida, os lábios quase sem cor, mas ainda consciente. Vamos, falei, estendendo a mão boa. Vou te ajudar. Ela segurou minha mão com força, como se fosse a única coisa que a mantinha viva, e desceu devagar. Quase caiu, mas segurei firme. Passei o braço pela cintura dela e começamos a andar em direção à entrada do posto. Uma enfermeira saiu correndo assim que nos viu. Meu Deus, o que aconteceu? Onça, falei direto. A gente foi atacado por uma onça na estrada. A mulher arregalou os olhos, mas reagiu rápido. Chamou ajuda, trouxe uma maca, deitaram Marina com cuidado e então olharam para mim. Você também está ferido, a enfermeira disse, apontando para meu braço ensanguentado. Estou, admiti, sentindo a tontura começar a tomar conta. Mas ela primeiro, cuida dela primeiro. A enfermeira hesitou, mas acenou que sim. Levaram Marina para dentro. Eu fiquei parado ali, na entrada, vendo ela desaparecer por um corredor branco.
Senti as pernas fraquejarem. Apoiei-me na parede. A vista escureceu e então desmaiei. Pronto para o capítulo 5? Tentar novamente continue e alongue o próximo, capítulo 5. Memórias e feridas. Acordei com o cheiro de álcool e desinfetante invadindo minhas narinas. A luz branca do teto era forte demais. Piscava sem parar, como se estivesse tentando me lembrar onde eu estava. Tentei me mover, mas uma dor aguda atravessou meu braço esquerdo e me fez soltar um gemido abafado. Calma, seu Rogério. Não se mexa ainda. Virei a cabeça devagar. Uma enfermeira, a mesma de antes percebi, estava ao meu lado, ajustando um soro que pingava de uma bolsa transparente pendurada num suporte metálico. Ela era uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso num coque, rosto cansado, mas gentil. Onde eu estou? Perguntei, a voz saindo rouca. No posto de saúde de Colinas. Ela respondeu, verificando minha pressão. Você desmaiou na entrada. Perdeu bastante sangue. Sorte que chegou quando chegou. As memórias voltaram aos poucos. A onça, Marina, a estrada, o desespero. A moça, falei, tentando sentar e sendo impedido pela mão firme da enfermeira. A mulher que estava comigo, ela está bem? A enfermeira sorriu de leve. Ela está viva, está sendo cuidada. Os ferimentos dela são sérios, mas vai ficar bem. Você salvou a vida dela, sabia? Relaxei um pouco, afundando de volta no colchão fino da maca. Senti um peso saindo dos ombros. E eu? Perguntei. Você teve sorte também? Ela respondeu apontando para meu braço esquerdo, agora enfaixado do pulso até quase o cotovelo. As mordidas da onça eram profundas, mas não atingiram nenhuma artéria importante. Fizemos limpeza, demos pontos, antibiótico. Vai ficar com umas cicatrizes feias, mas nada que comprometa o movimento. Olhei para o braço. Estava dormente por causa da anestesia, mas ainda podia sentir um latejo surdo por baixo das ataduras. E a perna? Arranhões. Nada grave. Também demos pontos. Você vai mancar uns dias, mas passa. Respirei fundo, tentando processar tudo. Estava vivo. Marina estava viva. Contra todas as probabilidades, nós dois tínhamos sobrevivido. Quanto tempo eu fiquei desacordado? Perguntei. Umas 3 horas, ela disse, checando o relógio de parede. Já passa das 10 da noite. 3 horas. Parecia menos. Parecia muito mais. A enfermeira terminou de checar meus sinais vitais e anotou algo numa prancheta. Então me olhou com uma expressão mais séria. O médico vai querer conversar com você amanhã de manhã. Precisa ficar em observação essa noite. E aquela moça também. Ela pediu para falar com você quando você acordasse. Posso trazer ela aqui? Pode, respondi sem hesitar. A enfermeira saiu. Fiquei sozinho por alguns minutos, olhando para o teto, ouvindo o zumbido baixo da luz fluorescente e o barulho distante de vozes no corredor. Pensei em Luana. Sempre pensava nela quando estava em hospitais. A última vez que tinha entrado num foi quando ela morreu. O cheiro era o mesmo. O frio também. Aquela sensação de impotência. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu tinha conseguido fazer algo. Tinha conseguido salvar alguém. A porta se abriu devagar. Marina entrou apoiada numa muleta improvisada. A perna direita estava enfaixada da coxa até o tornozelo. O ombro também estava coberto de gaze. Mas ela estava de pé, estava viva. E quando me viu acordado, seus olhos se encheram de lágrimas. Você acordou? Ela disse, a voz embargada. Acordei, respondi, forçando um sorriso. Você também parece viva. Ela deu um riso baixo, meio choroso, e mancou até a cadeira ao lado da minha maca. Sentou-se com cuidado, soltando um suspiro de dor e alívio. Ficamos em silêncio por um momento, apenas nos olhando. 2 estranhos que tinham passado pelo inferno juntos e sobrevivido. Eu não sei como agradecer. Marina disse finalmente, limpando as lágrimas com as costas da mão. Você fez algo que ninguém nunca fez por mim. Você arriscou sua vida. Por mim, qualquer um teria feito o mesmo. Respondi, mas sabia que era mentira. A maioria das pessoas teria passado direto. Não,
ela disse, balançando a cabeça. Não teriam. Eu sei disso. Eu passei a vida inteira pedindo ajuda e ninguém nunca veio. Até você. Senti um nó na garganta. Não sabia o que dizer. Nunca fui bom com palavras emocionais. Luana sempre dizia que eu guardava tudo dentro, que nunca abria o coração de verdade. E ela estava certa. O médico disse que você vai ficar bem, falei, mudando de assunto. Vai precisar de uns dias para se recuperar, mas vai ficar bem. Marina acenou com a cabeça, mas o olhar dela estava distante, perdido. E depois? Ela perguntou baixinho. O que eu faço depois? A pergunta ficou suspensa no ar. Eu não tinha resposta. Não conhecia a vida dela, não sabia suas opções, seus planos. Mas uma coisa eu sabia. Ela não tinha ninguém, não tinha para onde ir. E a ideia de deixá-la sozinha, vulnerável, me incomodava profundamente. Você disse que estava indo para Palmas, certo? Perguntei. Era o plano, ela respondeu. Mas agora não sei mais. Não tenho dinheiro para nada. Não tenho documentos, não tenho roupas. Tudo ficou para trás quando eu fugi. Pensei por um momento. Depois falei, sem pensar muito nas consequências. Você pode ficar na minha casa. Marina me olhou como se não tivesse entendido. O quê? Minha casa, repeti mais firme agora. Em Anápolis. É longe daqui, mas você pode ficar lá até se recuperar, até decidir o que fazer. Não é grande coisa, mas é seguro. E você não vai ficar na rua. Ela ficou em silêncio, os olhos arregalados, processando a oferta. E então, devagar, ela começou a balançar a cabeça. Eu não posso aceitar isso, disse. Você já fez demais. Eu não posso te dar mais trabalho. Não é trabalho, respondi. É o certo a fazer. Mas você nem me conhece, ela insistiu, a voz tremendo. Eu posso ser qualquer pessoa, posso ser perigosa, posso trazer problema. Olhei para ela, para aquela mulher jovem, ferida, assustada, sozinha no mundo, e vi Luana. Não fisicamente, mas vi a mesma fragilidade, a mesma necessidade de alguém que se importasse. E percebi que, talvez, eu também precisasse disso. Precisava sentir que ainda podia fazer diferença, que ainda podia cuidar de alguém. Eu confio em você, falei. Não sei porquê, mas confio. Marina baixou a cabeça e começou a chorar de novo. Dessa vez não era só alívio, era gratidão, era esperança. Era tudo que ela tinha segurado dentro por tanto tempo. Obrigada, ela sussurrou entre soluços. Obrigada, Rogério. Estendi a mão direita, a única que ainda funcionava direito, e ela segurou com força. Ficamos assim por alguns minutos em silêncio, apenas segurando as mãos, dois náufragos que tinham se encontrado no meio da tempestade. Foi quando a porta se abriu de novo. A enfermeira entrou, mas o rosto dela estava diferente agora. Preocupado, tenso. Seu Rogério, tem um homem lá fora, ela disse baixinho. Ele está perguntando por uma mulher que teria sido trazida para cá. Descreveu ela certinho. E está insistente. Senti o sangue gelar nas veias. Olhei para Marina. O rosto dela tinha ficado branco, os olhos arregalados de pânico puro. É ele! Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Ele me encontrou. Meu coração disparou. A raiva que senti antes voltou, mas agora acompanhada de medo. Medo por Marina. Medo do que esse homem era capaz de fazer. Ele está armado? Perguntei para a enfermeira. Não sei, ela respondeu nervosa. Mas ele é grande e está furioso. Olhei para Marina de novo. Ela tremia, as mãos apertando a minha com tanta força que doía. Não deixe ele me levar, ela implorou, os olhos cheios de lágrimas. Por favor, Rogério, não deixa. Senti algo queimar dentro de mim, uma certeza absoluta. Ele não vai te tocar. Falei firme. Eu prometo. Soltei a mão dela e tentei levantar da maca. A dor explodiu no braço e na perna, mas ignorei. Sentei na beira, respirei fundo, forcei as pernas a me sustentarem. A enfermeira tentou me impedir. Senhor, o senhor não pode sair assim. Está muito fraco. Eu posso, respondi, colocando os pés no chão frio. E vou. Dei 2 passos, cambaleando. O mundo girou um pouco, mas me segurei na parede. Marina se levantou também, apoiada na muleta.
Eu vou com você, ela disse. Não, respondi, virando para ela. Você fica aqui, tranca a porta, não sai por nada. Eu vou resolver isso. Mas ele vai te machucar, ela disse, desesperada. Deixa ele tentar, respondi. E senti a mesma determinação que tinha sentido quando enfrentei a onça. Saí do quarto mancando, a enfermeira me seguindo nervosa. Andei pelo corredor, passando por macas vazias, cadeiras velhas, cartazes desbotados na parede. Cada passo era uma tortura, mas não parei. Cheguei ao saguão pequeno do posto de saúde. E lá estava ele. Um homem alto, forte, de uns 35 anos, cabelo raspado, tatuagens nos braços, roupas de caminhoneiro. Ele estava de costas, falando alto com a recepcionista que parecia assustada. Eu sei que ela está aqui, ele gritava. Eu vi o caminhão estacionado lá fora. Onde ela está? Senhor, eu já disse que não posso dar informações sobre pacientes. A recepcionista tentava explicar, a voz tremendo. Eu não tô pedindo, eu tô exigindo. Ele esbravejou, batendo a mão no balcão. Foi quando ele me viu. Virou-se devagar, os olhos escuros me avaliando da cabeça aos pés. Havia raiva ali, e algo pior, possessividade, violência contida. Você, ele disse apontando para mim, você é o desgraçado que tá com a Marina. Não respondi, apenas o encarei. Ele deu um passo na minha direção. Onde ela tá? Longe de você, respondi, a voz baixa, mas firme. O homem riu. Um riso sem humor. Você não sabe com quem tá mexendo, velho. Aquela mulher é minha e eu vou levar ela de volta, querendo ou não. Ela não é propriedade de ninguém, falei sentindo a raiva subindo. E você não vai nem chegar perto dela. Ele avançou mais um passo, o rosto vermelho de fúria. Você vai me impedir, é? Você, todo quebrado, mal conseguindo ficar de pé? Olhei para ele, para aquele homem que tinha machucado Marina, que tinha destruído a vida dela, que tinha feito ela fugir e quase morrer sozinha no mato. E tomei uma decisão. Vou, respondi. E se precisar, eu te mato. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. A recepcionista segurou a respiração. A enfermeira atrás de mim deu um passo para trás. E o homem, pela primeira vez, hesitou, porque viu nos meus olhos algo que ele não esperava. Não era medo, não era dúvida, era certeza. Pronto para o capítulo 6? Tentar novamente, P continue e alongue o próximo capítulo 6. A virada decisiva. O homem ficou parado por 2, 3 segundos intermináveis, me avaliando. Ele era mais novo, mais forte, estava inteiro. Eu era um caminhoneiro de 50 anos, ferido, sangrando por baixo das ataduras, mal conseguindo ficar de pé. Em qualquer cálculo lógico, ele tinha todas as vantagens. Mas havia algo que ele não tinha, algo que eu tinha aprendido nos últimos 5 anos de solidão, de dor, de vazio. Eu não tinha mais nada a perder. E um homem que não tem nada a perder é mais perigoso que qualquer arma. Você está blefando, ele disse finalmente, mas a voz saiu menos confiante do que antes. Tenta descobrir, respondi, sem desviar o olhar. Ele cerrou os punhos. Os músculos dos braços se contraíram. Deu mais um passo na minha direção. A distância entre nós agora era de menos de 2 metros. Eu podia ver as veias saltadas no pescoço dele. Podia sentir o cheiro de raiva e testosterona. Senhor, por favor. A recepcionista tentou intervir, a voz tremendo. Não precisa disso. Vamos conversar com calma. Cala a boca! Ele gritou sem tirar os olhos de mim. Foi quando ouvi passos apressados atrás de mim. Virei a cabeça ligeiramente e vi 2 seguranças do posto chegando. Homens simples, um deles já velho, o outro jovem e magro demais para ser intimidador. Mas eles estavam ali e carregavam cacetetes. O que está acontecendo aqui? O segurança mais velho perguntou, posicionando-se entre mim e o homem. Esse cara está tentando me impedir de ver minha mulher, o ex de Marina respondeu, apontando para mim com o dedo. Ela está internada aqui e eu tenho direito de ver ela. Ela não é sua mulher, falei calmamente. E ela não quer te ver. Você não fala por ela, ele berrou, tentando passar pelo segurança. O homem mais velho o segurou pelo braço. Senhor,
O senhor precisa se acalmar, o segurança disse firme. Ou vou ter que pedir para o senhor se retirar. O ex de Marina empurrou o segurança com força. O homem cambaleou para trás, quase caindo. O segurança mais jovem tentou intervir, mas foi empurrado também. E então o homem avançou direto para mim. Não tive tempo de pensar, apenas reagi. Quando ele chegou perto, joguei todo o meu peso para o lado, usando a perna boa como apoio. Ele passou por mim, desequilibrado pela própria força. Aproveitei o movimento e enfiei o cotovelo direito nas costas dele, bem entre as escápulas. O impacto foi seco. Ele soltou um grunhido de dor e tropeçou, batendo o ombro na parede. A dor no meu braço ferido explodiu. Vi estrelas, quase desmaiei de novo. Mas me segurei na parede e fiquei de pé. O homem se recuperou rápido, virou-se com os olhos injetados de raiva, respirando pesado. Levou a mão à cintura e por um segundo pensei que ia sacar uma arma. Meu coração parou, mas não era a arma, era um celular. Eu vou chamar a polícia, ele disse, a voz baixa, perigosa. Vou dizer que você me agrediu. Vou fazer você se ferrar, velho. Chama, respondi ainda ofegante. Chama a polícia e eu vou contar para eles tudo o que você fez com a Marina. As agressões, o estrangulamento, tudo. Ele hesitou. O dedo sobre a tela do celular parou no meio do caminho. Você não tem prova de nada, ele disse, mas a voz estava menos firme agora. Ela tem marcas pelo corpo inteiro, falei, dando um passo na direção dele, ignorando a dor. Marcas antigas, hematomas que já estavam sarando. Os médicos já documentaram tudo. Você acha que eles não vão saber de onde veio? O rosto dele ficou vermelho, depois branco, depois vermelho de novo. Ela é uma mentirosa. Ele cuspiu as palavras. Ela inventa história para chamar atenção. Então por que você está aqui? Perguntei. Se ela não importa, por que você dirigiu quilômetros atrás dela? Por que invadiu um posto de saúde gritando? Por que está tremendo de raiva agora? Ele não respondeu. Apenas me olhou com ódio puro. Porque você sabe que perdeu o controle. Continuei, sentindo as palavras saírem de um lugar profundo dentro de mim. Porque ela fugiu. E isso te mata por dentro, não mata? Saber que ela preferiu arriscar a vida na estrada sozinha do que ficar mais um dia com você. Cala a boca, ele disse a voz baixa, ameaçadora. Ela quase morreu. Falei, elevando a voz agora. Foi atacada por uma onça. Quase teve a perna arrancada. Sangrou tanto que podia ter morrido ali mesmo, sozinha, no meio do mato. E sabe do que ela tinha mais medo quando eu cheguei? Não era da onça, era de você. Silêncio. O homem respirava pesado, os punhos cerrados, o corpo todo tenso, mas não se mexeu, porque sabia que eu estava certo. Você não merece ela, falei, mais baixo agora. Nunca mereceu. E se você tiver um pingo de decência, você vai sair daqui, entrar na sua caminhonete e sumir da vida dela para sempre. Ele ficou parado, olhando para mim com um misto de raiva e algo que parecia derrota. Pela primeira vez desde que tinha chegado, ele parecia menor, menos ameaçador. Foi quando ouvimos a sirene. Alguém tinha chamado a polícia, provavelmente a recepcionista. O som vinha se aproximando, cortando o silêncio tenso da noite. O ex de Marina olhou para a porta, depois para mim, depois para os seguranças. Calculou rapidamente. E então, soltando um palavrão baixo, guardou o celular e caminhou em direção à saída. Antes de sair, parou e olhou para trás. Isso não acabou, disse apontando para mim. Acabou sim, respondi. E se você voltar, eu juro que não vou ter tanta paciência da próxima vez. Ele cuspiu no chão, virou as costas e saiu batendo a porta. Fiquei parado ali, o corpo todo tremendo, o suor escorrendo pelo rosto. A adrenalina estava passando e a dor voltava com força total. Senti as pernas fraquejarem. O segurança mais velho me segurou pelo braço antes que eu caísse. Calma, senhor, eu te ajudo. Me apoiei nele, respirando fundo, tentando controlar o tremor. A enfermeira apareceu ao meu lado com uma cadeira de rodas. Senta aqui, seu Rogério. Você precisa descansar. Sentei, exausto.
A viatura da polícia chegou pouco depois. 2 policiais militares entraram, perguntaram o que tinha acontecido. A recepcionista explicou. Os seguranças confirmaram. Eu contei minha versão. Falei sobre Marina, sobre a fuga, sobre as ameaças. Os policiais anotaram tudo. Disseram que iam procurar o homem, pediram a placa da caminhonete dele. Alguém tinha anotado. Passaram a informação. Os policiais disseram que iam fazer um boletim de ocorrência e que Marina deveria registrar uma queixa formal assim que se recuperasse. Quando finalmente saíram, o posto voltou ao silêncio. A enfermeira me levou de volta ao quarto onde Marina estava. Quando abri a porta, encontrei-a sentada na cama, abraçada aos próprios joelhos, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando me viu, ela levantou de um pulo, ignorando a dor da perna ferida, e veio até mim. Me abraçou com tanta força que eu quase caí da cadeira de rodas. Eu ouvi tudo. Ela sussurrou no meu ouvido, a voz embargada. Ouvi você defendendo eu. Ouvi você mandando ele embora. Ele não vai mais te incomodar. Falei, passando o braço bom pelas costas dela. Prometo. Marina se afastou um pouco, segurou meu rosto com as 2 mãos e me olhou nos olhos. Havia algo diferente ali. Não era só gratidão, era respeito, era confiança, era conexão. Você me salvou 2 vezes, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. Da onça e dele, mas acho que também me salvou de mim mesma. Não soube o que responder. Apenas segurei a mão dela. A enfermeira nos interrompeu delicadamente. Vocês 2 precisam descansar. Amanhã o médico vai avaliar se podem ter alta. Mas por hoje, nada de mais emoção. Marina voltou para a cama dela. Eu fui levado de volta à minha maca. Deitei com cuidado, sentindo cada músculo do corpo reclamar. A enfermeira checou o soro, ajustou os travesseiros, apagou a luz forte e deixou apenas uma luminária fraca acesa no canto. Boa noite, seu Rogério, ela disse antes de sair. Boa noite, respondi. Fiquei ali, olhando para o teto, ouvindo os sons do posto de saúde, passos distantes, conversas abafadas, o bip de algum aparelho. Pensei em tudo que tinha acontecido nas últimas horas. Parecia impossível, parecia irreal. Eu tinha enfrentado uma onça, tinha salvado uma mulher, tinha enfrentado o ex dela e pela primeira vez em 5 anos eu tinha sentido algo além de vazio. Tinha sentido propósito, raiva, medo, coragem, todas as emoções que eu achava que tinham morrido junto com Luana. Lembrei dela. Do sorriso, da voz, do jeito como ela segurava minha mão quando eu voltava das viagens. E pela primeira vez, a lembrança não veio acompanhada só de dor. Veio acompanhada de algo mais. Algo que eu não esperava sentir de novo. Esperança. Talvez a vida não tivesse acabado naquela manhã de terça-feira, 5 anos atrás. Talvez ainda houvesse um caminho, um propósito, uma razão para continuar. E talvez, apenas talvez, Marina fosse parte desse caminho. Fechei os olhos, exausto, e deixei o sono me levar. Mas antes de dormir completamente, ouvi a voz dela vindo da cama ao lado. Rogério? Sim, obrigada. Por tudo. De verdade. Sorri no escuro. De nada, Marina. Descansa agora. Você também. Silêncio. E então, finalmente, o sono veio. Mas dessa vez não foi o sono vazio dos últimos 5 anos. Foi um sono cheio de imagens, de memórias, de possibilidades. Um sono de quem ainda tinha algo pelo que viver. Pronto para o capítulo 7. Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 7. A travessia final. Acordei com a luz do sol entrando pela janela pequena do quarto. Por alguns segundos não soube onde estava. O teto branco, o cheiro de hospital, o som de vozes no corredor. Tudo parecia distante, como se fizesse parte de um sonho confuso. Mas então a dor voltou, aguda e real, me lembrando de cada segundo da noite anterior. O braço esquerdo latejava sob as ataduras. A coxa ardia. O corpo inteiro estava rígido, como se tivesse sido atropelado por uma carreta. Tentei me mexer e soltei um gemido baixo. Calma, não se levanta rápido. Virei a cabeça.
Marina estava sentada na cama ao lado, já vestida com uma roupa simples que alguém devia ter emprestado. Uma calça de moletom larga e uma camiseta branca. O cabelo estava preso num rabo de cavalo meio torto. O rosto ainda estava pálido, mas os olhos tinham mais vida do que na noite anterior. "Que horas são?" perguntei a voz rouca. "Quase 8 da manhã", ela respondeu. "Você dormiu quase 10 horas direto. A enfermeira passou aqui umas 3 vezes para checar você, mas não quis te acordar. Disse que você precisava descansar." Sentei devagar na maca, sentindo cada músculo reclamar do movimento. Marina se levantou e veio até mim, apoiada numa muleta de verdade agora, não mais aquela improvisada da noite anterior. "Você consegue ficar de pé?" ela perguntou preocupada. "Acho que sim", respondi, colocando os pés no chão frio. Levantei com cuidado, testando o peso na perna ferida. Doía, mas era suportável. Marina ficou perto, pronta para me segurar se eu caísse, mas consegui ficar de pé sozinho. "Estou bem", falei, mais para mim mesmo do que para ela. A porta se abriu e o médico entrou. Um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, óculos de aro fino, jaleco branco impecável. Ele trazia uma prancheta na mão e uma expressão séria no rosto. "Bom dia", ele disse, fechando a porta atrás de si. "Sou o Dr. Antônio. Eu cuidei de vocês dois ontem à noite." "Bom dia, doutor", respondi. Ele se aproximou, pediu que eu sentasse de novo e começou a examinar os ferimentos. Retirou parte das ataduras do braço, verificou os pontos, checou se havia sinais de infecção. Fez o mesmo com a perna. Depois, examinou Marina, que se sentou obediente enquanto ele avaliava os ferimentos dela. "Vocês tiveram sorte", ele disse finalmente, guardando o estetoscópio no bolso. "Muita sorte. Ataques de onça pintada raramente terminam bem. Normalmente a vítima morre no local ou fica com sequelas graves. Vocês dois vão se recuperar completamente." "Quanto tempo?" perguntei. "Uns 10, 15 dias para os pontos sararem", ele respondeu. "Depois, mais algumas semanas, até recuperar os movimentos totalmente. Vou passar antibióticos, analgésicos e anti-inflamatórios. Precisam tomar tudo direitinho, sem pular doses." Ele anotou algumas coisas na prancheta e depois olhou para nós com uma expressão mais suave. "A enfermeira me contou sobre o que aconteceu ontem à noite. Sobre o homem que veio aqui procurando pela senhora", ele disse, olhando para Marina. "A polícia passou de manhã cedo. Querem que a senhora vá à delegacia assim que possível para fazer um boletim de ocorrência formal." Marina baixou a cabeça, as mãos cruzadas no colo. Eu não sei se quero fazer isso", ela disse a voz baixa. "Marina", o médico falou gentil, mas firme. "Eu vi as marcas no seu corpo. Não são só dos ferimentos da onça. Tem hematomas antigos, cicatrizes, sinais de violência doméstica. Se você não denunciar, esse homem vai continuar fazendo isso. Talvez com você, talvez com outra pessoa." Marina ficou em silêncio, os olhos marejados. Eu me aproximei dela, coloquei a mão no ombro. "Você não está sozinha", falei. "Eu vou com você. A gente faz isso juntos." Ela me olhou, os olhos cheios de medo e dúvida, mas também de algo mais, confiança. "Tá bom", ela disse finalmente, limpando as lágrimas. "Eu vou." O médico acenou satisfeito. "Ótimo, vou liberar vocês para a alta, mas com a condição de que voltem aqui em 3 dias para eu reavaliar os ferimentos. E nada de esforço físico, entendido?" Acenamos que sim. Ele passou as receitas, deu mais algumas instruções e saiu. A enfermeira entrou logo depois com sacolas contendo os remédios que o posto podia fornecer e orientações de como trocar as ataduras em casa. "Vocês precisam de carona para algum lugar?" ela perguntou. "Meu caminhão está lá fora", respondi. "A gente se vira." Ela hesitou, claramente preocupada com meu estado, mas não insistiu. Meia hora depois, Marina e eu saíamos do posto de saúde. O sol da manhã era forte, o céu completamente limpo, o calor já começando a apertar. Meu caminhão estava exatamente onde eu tinha deixado, coberto de poeira vermelha, mas intacto. Ajudei Marina a subir na cabine.
Guardei a muleta dela atrás do banco e dei a volta. Quando sentei no lugar do motorista, senti uma pontada de dor na coxa, mas ignorei. Liguei o motor. O ronco familiar me acalmou. Era a única constante na minha vida. Esse som, essa vibração, essa sensação de estar em casa, mesmo longe de casa. Para onde agora? Marina perguntou, ajeitando o cinto de segurança. Primeiro a delegacia, respondi. Depois a gente vê. Ela acenou com a cabeça. A delegacia de Colinas do Tocantins ficava no centro da cidade, num prédio antigo de 2 andares. Estacionei em frente, ajudei Marina a descer e entramos juntos. O atendimento foi demorado. Marina teve que contar tudo, desde o começo do relacionamento abusivo até a fuga, o ataque da onça, a chegada ao posto de saúde e a aparição do ex. Um policial anotava tudo num computador velho que travava a cada 5 minutos. Pediram documentos, mas Marina disse que tinha deixado tudo para trás quando fugiu. Eles anotaram isso também. Eu fiquei ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão quando a voz dela começava a tremer, dando detalhes quando ela não conseguia continuar. Levou quase 3 horas. Quando finalmente terminaram, o delegado, um homem cansado de uns 50 anos, chamou Marina para conversar em particular. Eles ficaram numa sala fechada por mais 20 minutos. Quando saíram, ela estava com os olhos vermelhos, mas o rosto mais leve. Ele disse que vão investigar. Ela me contou quando voltamos ao caminhão. Vão tentar encontrar o meu ex, verificar o histórico dele, ver se tem outras denúncias. E me deram isso. Ela mostrou um papel dobrado, uma medida protetiva de urgência. Não era definitiva ainda, mas proibia o ex de se aproximar dela. É um começo, falei. É mais do que eu esperava, ela respondeu, guardando o papel na bolsa emprestada que a enfermeira tinha dado. Saímos de Colinas, já passava do meio-dia. O calor estava insuportável. Parei num posto de combustível para abastecer e comprar água e alguns lanches. Sentamos numa mesa de plástico na sombra, comendo pão de queijo e tomando refrigerante gelado. Para onde você vai agora? Marina perguntou de repente. Olhei para ela, surpreso com a pergunta. Eu tinha uma carga para entregar em Goiânia, respondi. Mas acho que vou ter que remarcar. Não estou em condições de dirigir tantas horas seguidas. Marina mexeu no copo de refrigerante, pensativa. E a oferta? Ela perguntou sem olhar para mim. De eu ficar na sua casa? Ainda está de pé, falei. Se você quiser. Ela finalmente me olhou. Eu quero, mas eu não quero ser um peso. Não quero atrapalhar sua vida. Você não vai atrapalhar, respondi. Minha vida é só eu e a estrada. Já faz tempo que não é mais vida de verdade. É só existir. Marina ficou em silêncio por um momento. Depois falou baixinho. A minha também. Já fazia tempo que eu só existia. Tinha medo de viver de verdade. Medo de ser feliz. Porque toda vez que eu tentava, ele aparecia e destruía tudo. Ele não vai mais destruir nada. Falei, segurando a mão dela sobre a mesa. Eu não vou deixar. Ela apertou minha mão de volta. Por que você está fazendo isso? Perguntou, os olhos brilhando. Por que se importa tanto? Pensei na pergunta. Pensei em Luana. Pensei nos últimos 5 anos de solidão. Pensei em como, de alguma forma, salvar Marina tinha me dado algo que eu achava que tinha perdido para sempre. Porque eu consegui, respondi. E porque talvez eu também precise ser salvo. Marina sorriu. Foi um sorriso pequeno, meio tímido, mas era real. E naquele momento, sentado numa mesa de plástico num posto de gasolina no interior do Tocantins, sob o sol escaldante do meio-dia, eu soube que tinha tomado a decisão certa. Terminamos de comer, voltamos ao caminhão e pegamos a estrada de volta. Dessa vez, não íamos para Goiânia, íamos para Anápolis, para minha casa, para o único lugar que ainda podia chamar de lar. A viagem levou quase 6 horas. Tive que parar várias vezes para descansar, porque o braço e a perna doíam demais. Marina ficou acordada comigo o tempo todo, conversando, contando histórias da infância, fazendo perguntas sobre minha vida, sobre Luana, sobre a estrada.
Contei sobre como tinha conhecido minha esposa numa festa de cidade pequena, como tínhamos casado jovens, cheios de planos e sonhos, como ela sempre me esperava com um sorriso quando eu voltava das viagens, como a vida tinha sido boa, simples, feliz, e como tudo tinha desabado numa manhã de terça-feira. Marina ouviu tudo em silêncio, apenas segurando minha mão de vez em quando. Quando finalmente chegamos em Anápolis, o sol já estava se pondo de novo. Dirigi pelas ruas familiares, passando por lugares que eu conhecia de cor, até chegar na minha casa. Uma casa simples, de 3 quartos, pintada de branco, com um quintal pequeno nos fundos. Estacionei o caminhão na frente, desliguei o motor e respirei fundo. Chegamos, falei. Marina olhou para a casa pela janela. É bonita, ela disse. É vazia, respondi, mas é lar. Descemos do caminhão. Peguei a chave que sempre trago no bolso e abri a porta. O cheiro de casa fechada me recebeu. Aquele cheiro de poeira, de móveis velhos, de silêncio. Acendi as luzes. A sala apareceu, exatamente como eu tinha deixado. Sofá velho, televisão antiga, fotos na parede. Luana sorria em quase todas elas. Marina entrou devagar, como se tivesse medo de invadir um espaço sagrado. Olhou ao redor, viu as fotos, entendeu. Ela era bonita, Marina disse, parada em frente a uma foto de Luana no nosso aniversário de casamento. Era, concordei, sentindo o nó familiar na garganta. Você ainda a ama. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Sempre vou amar, respondi. Mas acho que estou aprendendo que amar alguém que se foi não significa que a vida acabou também. Marina se virou para mim, os olhos marejados. Obrigada, ela disse, por me deixar entrar aqui, por confiar em mim. Obrigada a você, respondi, por me lembrar que ainda tem vida para viver. Ficamos ali parados, em silêncio, 2 estranhos que tinham se tornado algo mais em menos de 2 dias. 2 pessoas quebradas, tentando encontrar um jeito de se consertar. E pela primeira vez em muito tempo, a casa não parecia tão vazia. Pronto para o capítulo 8, final. Tentar novamente P continue e alongue o próximo. Capítulo 8, novo caminho. Os primeiros dias foram estranhos. Marina dormia no quarto de hóspedes. Um cômodo pequeno que Luana usava para guardar roupas velhas e caixas de memórias. Passei a manhã do primeiro dia arrumando o espaço, tirando as caixas, limpando a poeira acumulada de anos, colocando lençóis limpos na cama. Marina insistiu em ajudar, mesmo mancando com a muleta, mesmo com o ombro ainda doendo. Eu preciso fazer alguma coisa, ela disse quando tentei impedi-la. Não posso ficar parada só recebendo ajuda. Me deixa contribuir. Deixei. Trabalhamos juntos aquela manhã, em silêncio na maior parte do tempo. Apenas o som das nossas respirações e o ranger dos móveis sendo movidos. Quando terminamos, o quarto parecia diferente. Não era mais um depósito de passado. Era um espaço de recomeço. Marina ficou parada na porta, olhando ao redor com uma expressão que eu não soube decifrar. Obrigada, ela disse, a voz baixa. Fazia tempo que eu não tinha um lugar que fosse meu. Agora tem, respondi, pelo tempo que precisar. Ela sorriu, e naquele sorriso havia gratidão, mas também algo frágil, como se ela ainda não acreditasse totalmente que aquilo era real, que era seguro. Os dias seguintes seguiram um ritmo simples. Acordávamos cedo. Eu preparava café. Nunca fui bom cozinheiro, mas café eu sabia fazer. Marina insistia em fazer o resto. Ovos mexidos, tapioca, às vezes um bolo simples quando encontrava os ingredientes na despensa. Comíamos juntos na mesa da cozinha, conversando sobre coisas pequenas. O tempo, as notícias no rádio, planos para o dia. Nada muito profundo, apenas a vida acontecendo de novo. Depois do café, eu cuidava dos ferimentos dela e ela dos meus. Trocávamos as ataduras com cuidado, limpávamos os pontos, passávamos as pomadas que o médico tinha receitado. Era um ritual íntimo, mas não desconfortável. Era cuidado.
era a humanidade. Marina começou a explorar a casa aos poucos. Arrumava a sala, organizava a cozinha, regava as plantas do quintal que tinham sobrevivido ao abandono. Ela não pedia permissão, apenas fazia, e eu deixava, porque percebi que ela precisava disso. Precisava sentir que tinha um propósito, que não era só uma convidada temporária. À noite, sentávamos no sofá e assistíamos televisão. Filmes antigos, novelas, qualquer coisa que estivesse passando. Às vezes conversávamos, às vezes ficávamos em silêncio, mas era um silêncio bom. Não era mais o silêncio vazio que me acompanhava há 5 anos. Era um silêncio cheio de presença. Uma semana depois, voltamos a Colinas para a consulta de retorno. O médico ficou satisfeito com a evolução dos ferimentos. Os pontos estavam sarando bem, sem sinais de infecção. Ele disse que em mais uma semana poderíamos tirar os pontos e voltar às atividades normais, com cuidado. Na volta, paramos na delegacia. O delegado chamou Marina para conversar. Quando ela saiu da sala, 30 minutos depois, o rosto estava mais leve. Eles encontraram ele, ela me contou no caminhão, a voz misturando alívio e tensão. Meu ex, ele estava em Araguaína. A polícia lá fez uma busca e encontraram armas ilegais no caminhão dele e histórico de violência. Outras mulheres já tinham denunciado ele antes. Senti raiva e alívio ao mesmo tempo. E agora? Agora ele está preso, ela disse. E pela primeira vez em dias, vi seus ombros relaxarem completamente. Não vai sair tão cedo. A medida protetiva virou definitiva. Ele não pode se aproximar de mim, nem quando sair. Acabou então, falei. Ela ficou em silêncio por um momento, processando. E então, acenou com a cabeça, devagar. Acabou. Mas eu vi nos olhos dela que não era tão simples assim. O medo não desaparece só porque o perigo passou. As marcas ficam, por dentro, por fora, e levam tempo para sarar. De volta a Anápolis, a vida continuou seu ritmo quieto. Marina começou a sair sozinha para pequenas caminhadas pelo bairro. No começo eu ficava preocupado, olhando pela janela a cada 5 minutos. Mas ela sempre voltava, um pouco mais confiante a cada dia. Às vezes trazia pão fresco da padaria, às vezes flores do mercado. Pequenos gestos que faziam a casa parecer mais viva. Um dia, ela chegou com um jornal e mostrou os anúncios de emprego. Preciso trabalhar, ela disse, sentando-se à mesa da cozinha. Não posso ficar aqui de graça para sempre. Você não está de graça, respondi. Você cuida da casa, cozinha, me ajuda com tudo. Não é a mesma coisa, ela insistiu. Eu preciso de independência, preciso me sustentar. Olhei para ela, para aquela mulher que 3 semanas atrás estava no chão, sendo atacada por uma onça, achando que ia morrer sozinha. E agora estava ali, procurando emprego, querendo reconstruir a vida. Então vamos procurar juntos, falei. Passamos a tarde circulando anúncios. Caixa de supermercado, atendente de loja, auxiliar de limpeza. Marina não tinha muito estudo. Tinha parado no ensino médio, mas tinha vontade. E isso valia mais que qualquer diploma. No final da semana, ela conseguiu uma entrevista numa lanchonete perto do centro. Voltou animada. Eles disseram que vão me chamar. Contou, os olhos brilhando. A dona gostou de mim. Disse que eu pareço esforçada. Você é, falei, e vi o sorriso dela se abrir. 3 dias depois, ela começou a trabalhar. Acordava às 5:30 da manhã. Tomava banho. Vestia o uniforme simples que tinham dado e ia de ônibus. Voltava às 3 da tarde, cansada, com cheiro de gordura e café, mas feliz. É bom trabalhar, ela disse uma noite, tirando os sapatos e afundando no sofá. É bom saber que eu consigo, que eu não preciso depender de ninguém. Você sempre conseguiu, respondi. Só não tinha chance de mostrar. Ela me olhou de um jeito diferente, como se estivesse vendo algo em mim que eu mesmo não via. Você acredita em mim, ela disse baixinho. Mesmo sem me conhecer direito, você acredita? Acredito, respondi simples assim. E era verdade. Eu acreditava nela.
Acreditava na força dela, na coragem de ter fugido, de ter recomeçado, de ter escolhido viver mesmo quando tudo parecia perdido. As semanas passaram, viraram um mês, depois 2. Marina estava diferente, o rosto tinha ganhado cor. O corpo tinha recuperado peso saudável. Os olhos não carregavam mais aquele medo constante. Ela ria mais, falava mais, tinha opinião sobre as coisas, tinha vontade própria. E eu também estava diferente. Voltei a dirigir, mas agora fazia viagens mais curtas. Goiânia e volta. Brasília e volta. Nada que me deixasse fora por mais de 2 dias. Porque eu queria voltar. Queria chegar em casa e encontrá-la lá, cozinhando, limpando, cantarolando alguma música no rádio. Uma noite, voltei de uma viagem e encontrei a casa com um cheiro diferente. Cheiro de comida caseira, de temperos, de cuidado. Entrei e vi a mesa posta, velas acesas. Marina estava na cozinha, com um avental amarrado na cintura, o cabelo solto caindo pelos ombros. "O que é tudo isso?" Perguntei surpreso. "É para te agradecer", ela disse, trazendo uma travessa fumegante. "Por tudo, por me salvar, por me acolher, por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava." Sentei à mesa, emocionado demais para falar. Marina serviu arroz, feijão, frango assado, salada. Comida simples, mas feita com amor. O tipo de comida que eu não comia há anos. Comemos em silêncio no começo, mas era um silêncio bom, confortável. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se entendem sem precisar de palavras. "Você sente falta dela?" Marina perguntou de repente, quebrando o silêncio. Não precisei perguntar de quem. Sabia. "Todos os dias", respondi honesto. "Mas é diferente agora. Antes era só dor. Agora é saudade. E tem diferença." "Qual?" "A dor paralisa", falei, procurando as palavras certas. "A saudade te move. A dor te prende no passado. A saudade te deixa levar o passado com você enquanto segue em frente." Marina ficou em silêncio, processando. "Eu ainda tenho medo dele", ela confessou baixinho. "Mesmo sabendo que ele está preso, acordo no meio da noite achando que ele está aqui, que vai me encontrar, que vai me machucar de novo. É normal", falei. "Não some de uma hora para outra, mas vai melhorar, com o tempo." "Como você sabe?" "Porque eu passei por isso", respondi. "Não da mesma forma, mas a dor funciona parecido. Ela não vai embora, a gente só aprende a carregar ela de um jeito que não dói tanto." Marina limpou uma lágrima que escapou. "Obrigada", ela disse, "por tudo, de verdade. Você já disse isso", falei sorrindo. "Eu sei, mas preciso continuar dizendo. Por quê? Porque você mudou minha vida, Rogério. Você me deu uma segunda chance. E eu não sei se vou conseguir retribuir isso um dia." Levantei da cadeira. Fui até o lado dela e segurei sua mão. "Você já está retribuindo", falei. "Você me lembrou que ainda tem vida para viver, que ainda tem razão para acordar de manhã, que a casa pode ter cheiro de gente de novo. Você me salvou também, Marina. Talvez mais do que eu te salvei." Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. E então, devagar, se levantou e me abraçou. Foi um abraço apertado, demorado, cheio de tudo que não conseguíamos dizer com palavras. Quando nos separamos, havia algo diferente entre nós. Uma mudança sutil, mas profunda. Não éramos mais apenas 2 pessoas solitárias dividindo o mesmo teto. Éramos algo mais. Família, talvez. Ou algo parecido. Os meses seguintes foram os melhores que eu tinha vivido em anos. Marina foi promovida na lanchonete. Começou a ganhar um pouco mais, guardava dinheiro, tinha planos, falava em fazer um curso, em terminar os estudos, em ter sua própria casa um dia. Mas sempre dizia um dia. Nunca em breve, como se não tivesse pressa de ir embora. E eu não tinha pressa de vê-la partir. Comecei a fazer viagens ainda mais curtas. Recusei trabalhos que me levariam para longe por muito tempo. Meus colegas caminhoneiros estranhavam, faziam piadas, diziam que eu tinha ficado mole, mas eu não me importava, porque pela primeira vez em 5 anos eu tinha algo esperando em casa.
Alguém que se importava se eu voltava ou não. Alguém que ligava perguntando se eu tinha almoçado, se estava dirigindo com cuidado, se lembrava de tomar água. Alguém que fazia o que Luana fazia. Não da mesma forma, nunca seria igual, mas era bom, era real, era vida. Um sábado à tarde, 6 meses depois daquela noite na BR-153, Marina e eu estávamos no quintal. Ela regava as plantas, que agora eram muitas, porque ela tinha o hábito de trazer mudas para casa. Eu consertava uma cerca que tinha caído. Rogério, ela me chamou de repente. Ah, sim, você se arrepende. Parei o que estava fazendo e olhei para ela. De quê? De ter me salvado, de ter me trazido para cá, de ter deixado eu ficar. Caminhei até ela, tirei a mangueira da mão dela e segurei seu rosto com as 2 mãos, sujas de terra e graxa. Nunca, falei olhando fundo nos olhos dela, nem por um segundo. Marina sorriu. Aquele sorriso que eu tinha aprendido a amar. Aquele sorriso que iluminava a casa toda. Eu também não, ela disse. Me arrependo. E então, pela primeira vez, ela me beijou. Foi um beijo suave, hesitante, como se estivesse pedindo permissão. Correspondi devagar, sentindo algo dentro de mim se aquecer. Não era igual ao que sentia com Luana. Nunca seria, mas era real, era honesto, era um novo começo. Quando nos separamos, Marina encostou a testa na minha. Eu te amo, ela sussurrou. Senti lágrimas nos meus olhos. Eu também, respondi. Eu também te amo. E era verdade. Eu amava aquela mulher que tinha entrado na minha vida da forma mais improvável possível, que tinha me lembrado que o coração pode se partir, mas também pode se consertar, que pode amar de novo, de forma diferente, mas não menos verdadeira. Os vizinhos começaram a comentar. Diziam que eu tinha arranjado uma namorada. Alguns estranhavam a diferença de idade. Eu com 50, ela com 25. Mas a maioria torcia por nós. Diziam que eu estava diferente, mais leve, mais vivo. E estavam certos. Marina se matriculou num curso noturno para terminar o ensino médio. Eu a levava e buscava todos os dias, esperando no caminhão enquanto ela tinha aula. Quando ela saía, vinha correndo me contar o que tinha aprendido, animada como uma criança. Eu vou fazer faculdade, ela disse um dia, decidida. Vou estudar pedagogia, quero dar aula para crianças. Você vai ser ótima, falei e acreditava nisso. 1 ano depois daquela noite na BR-153, Marina e eu voltamos para Colinas do Tocantins. Não foi fácil. As memórias ainda estavam lá. A dor, o medo, o desespero. Mas precisávamos voltar. Precisávamos fechar esse ciclo. Fomos até o lugar onde tudo tinha acontecido. O matagal já tinha crescido de novo, escondendo qualquer sinal do que tinha se passado ali. Mas nós lembrávamos cada detalhe. Foi aqui, Marina disse, parada no mesmo lugar onde a onça tinha a atacado. Foi aqui que eu achei que ia morrer. Mas não morreu, falei, segurando sua mão. Você lutou, você sobreviveu. Ela olhou ao redor, respirou fundo e então sorriu. Nós sobrevivemos, ela corrigiu. Juntos. Na volta para Anápolis, conversamos sobre tudo. Sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Marina falou sobre seus sonhos. Terminar os estudos, se formar, ter uma profissão. Eu falei sobre os meus. Continuar na estrada, mas com menos frequência. Passar mais tempo em casa, talvez até parar de vez em alguns anos. E a gente? Ela perguntou. O que a gente é? Pensei na pergunta. Pensei em Luana, que sempre teria um lugar no meu coração. Pensei em Marina, que tinha criado um lugar novo, diferente, mas igualmente importante. A gente é um recomeço, respondi. A gente é 2 pessoas que se encontraram quando mais precisavam e decidimos seguir juntas. Marina entrelaçou os dedos nos meus. Eu gosto disso, ela disse. Eu também, respondi. E era verdade. Hoje, quando olho para Marina, estudando na mesa da cozinha,
os livros espalhados, a caneta entre os dentes, concentrada, percebo algo simples, profundo e verdadeiro. Eu não salvei só uma mulher na beira da BR-153. Eu salvei uma vida. E sem perceber, salvei a minha junto. Porque às vezes a salvação não vem do lugar que esperamos. Às vezes ela vem em forma de um grito no cerrado, de uma onça feroz, de uma estrada vazia à noite. Às vezes ela vem em forma de uma mulher assustada que precisa de ajuda. E às vezes, ao ajudar alguém, descobrimos que nós também precisávamos ser ajudados. A estrada ainda tem sua voz, o ronco do motor, o assobio do vento, o ritmo dos pneus. Mas agora não é mais acompanhada de silêncio vazio, é acompanhada de esperança, de amor, de vida. E quando volto para casa depois de cada viagem, sei que não estou voltando para um lugar vazio. Estou voltando para alguém, para Marina, para a mulher que me ensinou que é possível amar de novo, mesmo quando achamos que o coração já não aguenta mais. A casa tem cheiro de gente agora, tem som de risada, de música, de conversas, tem luz nas janelas quando chego de noite, tem alguém esperando na porta, tem vida. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estou apenas existindo, eu estou vivendo. De verdade, fim.